Alô, amigos, muito boa noite. Estamos de volta com o nosso encontro depois de um período de descanso, de férias. Estamos aí retornando e aproveitando essa oportunidade dada por Deus para chegar até onde você se encontra, na sua casa, através da internet. Bem-vindos ao nosso trabalho, hoje, quarta-feira, um encontro de restauração. Eu estava relendo o livro de Isaías durante esse período aí de férias e me lembrei de uma série de estudos que nós fizemos já há alguns anos a respeito daquela ação de Neemias em recolocar de pé, de reestruturar a cidade, o ânimo do povo e também colocar as portas da cidade nos seus devidos lugares. E eu senti o desejo de não seguir aquela linha cronológica da reconstrução de Jerusalém, mas pensar algumas destas portas para a gente conversar aqui durante as quartas-feiras. Então, nós vamos ter aí uma série durante este mês de fevereiro, restaurando as portas, né? E estarei daqui a pouco comentando. Mas antes, eu quero lembrá-los de que é muito importante que você não só assista, mas que você possa compartilhar, que você faça a sua inscrição no nosso canal, que você anime outras pessoas, porque é o único instrumento hoje que a igreja dispõe para alcançar pessoas, não só você, não só a família que faz parte aqui da Nova Vida, mas é a internet. Então, nós precisamos da ajuda de todos. Lembrando que domingo próximo vai ser o primeiro domingo do mês de fevereiro. Nós estaremos celebrando a ceia do Senhor às 10 horas da manhã. Aí sim, um culto presencial. Eu estou sem máscara porque estamos apenas gravando esta mensagem para você nesta quarta-feira. Mas domingo próximo nós teremos então um encontro muito especial com a ceia. Eu estarei pregando a palavra de Deus e eu espero que você possa estar presente. Olha, a igreja oferece todas as condições. Não há nenhum tipo de problema, não há aglomeração de pessoas, nada disso. Tudo é feito com um critério, seguindo protocolos, então é um lugar seguro. Venha estar conosco, domingo 10 horas da manhã e à noite também, um culto aí agora sim, pela internet, você pode participar. Também lembrando que o primeiro sábado está chegando, próximo sábado, então nós teremos oração e jejum. É um encontro muito especial, em que nós agradecemos a Deus pelo mês que se foi, mês de janeiro, e pedindo graças para o mês que se inicia agora, fevereiro. Então, você tem duas oportunidades. Sábado, 9 horas da manhã, domingo, 10 da manhã, com culto presencial. À noite, um culto de celebração, de pregação da palavra de Deus. Amém. Então, eu falei com você que eu estava passeando pelo livro de Neemias e resolvi, então, pensar algumas destas portas que foram restauradas. E é muito importante que você entenda o seguinte: um dos livros, eu penso, que mais nos inspiram a restaurar, a mudar o que existe, ou a recriar eu diria, um novo sistema de vida, é sem dúvida alguma este livro de Neemias. Ele é uma motivação para você sair de um estado e passar para outro, de você crescer, de você avançar, de você acertar a sua vida. Muitas vezes, queridos, muitas vezes a gente fica assim, nós ficamos limitados em nossos projetos, em nossos sonhos, em nossas realizações, por não termos o quê? Disposição de sair do lugar onde nós estamos. Eu diria, mudar, né? Que, aliás, mudar é uma das difíceis tarefas da vida. É difícil. Sair desse lugar que nós chamamos lugar de conforto, de segurança, e partir para enfrentar situações que certamente vão exigir um esforço, uma dedicação, e uma paixão, não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples. Muitos, com certeza,
sabem que precisam mudar o estilo de vida para ganhar mais alguns anos, se é que desejam viver mais tempo. Muitos precisam, mas há assim uma certa resistência, né, em fazer o que nós precisamos fazer. Abrir mão, uma coisa muito banal, de certos alimentos, de certas guloseimas, e ir ao encontro, né, daquilo que pode trazer benefícios para a nossa saúde. Quantos estão desejando fazer exercícios? Tenho conversado com muitas pessoas, agora na pandemia e tal, vou andar, e nunca saem da poltrona. Parece que fazer exercícios é uma afronta até mesmo ao corpo, né? E nesse tempo de pandemia, de isolamento, é muito complicado. A gente tem que começar a se mover, né? Eu sei que há normas, há protocolos que não podem ser deixados de lado. Mas por mais incômodo que seja, ouça, por mais incômodo, o uso daquilo que já foi prescrito aí, máscara, álcool gel, lavar as mãos, isso não pode estar ausente das nossas vidas. A gente tem que tomar esses cuidados. Mas a verdade é que nós queremos o melhor, mas não estamos dispostos a dar o nosso melhor. Você olha aí para certos grupos, está todo mundo sem máscara, como se nada estivesse acontecendo. Não, é preciso mudar, é preciso sair, é preciso reconstruir, mas dentro de parâmetros, né? Dentro de parâmetros. Se você, deseja viver um tempo melhor, uma vida melhor, mais próspera, mais tranquila, você precisa se mexer. Tempos atrás surgiu uma propaganda afirmando assim: não basta ser pai, é preciso participar. Então, não basta apenas querer, é preciso agir, não é? Então, eu vou pensar aqui o versículo 3 do capítulo 3 de Neemias, para nós conversarmos a respeito desta porta que Neemias reergueu, chamada a porta do peixe. Diz assim o texto, Neemias 3, verso 3: a porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Hassaná. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Maremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Então, veja bem, eles começaram essa jornada por uma porta chamada a porta do peixe. Neemias, vamos fazer aqui um breve apanhado da história desse homem. Neemias vivia no palácio real, servia ao rei como copeiro. E ser copeiro, a gente já aprendeu isso, naquela época era uma função que exigia assim, coragem, disposição, até mesmo para correr risco de morte. Porque caso alguém atentasse contra o rei, quem primeiro seria atingido seria o copeiro, que era obrigado a beber da bebida e a comer da comida. Então, veja, mesmo correndo os riscos, a posição de Neemias, a gente não pode negar, era muito confortável, porque ele desfrutava de todas as mordomias do palácio. Quem não gostaria de conviver com um rei, com tudo aquilo que ele desfrutava, né, dentro da sua casa, do seu palácio, do seu reino? Então é importante lembrar, querido, que Neemias poderia, quando recebeu uma notícia do estado da cidade de Jerusalém, é importante relembrar o seguinte: ele poderia ter respondido de uma tal forma a não alterar o seu sistema de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Ora, ele poderia dizer ao mensageiro: olha, eu vou estar orando, eu vou interceder, eu vou jejuar por Jerusalém, porque com certeza Deus vai intervir, Deus vai ter misericórdia, e Deus vai mudar essa situação de pobreza, de desesperança, né? Ele poderia ter agido dessa forma.
vou mexer na minha vida, não vou deixar de fazer o que estou fazendo, eu sou muito importante para o rei. Mas não foi isso que Neemias fez. Não foi assim que ele agiu, como muitas vezes nós agimos. Muitas vezes, queridos, nós também somos atingidos por uma notícia difícil, complicada, como Neemias recebeu. E nessas horas muitos se omitem, deixam de agir praticamente, por quê? Porque não querem compromissos, não querem mexer, não querem mudar o seu sistema de vida. E talvez queiram se esconder, isso é muito uma estratégia que a gente usa. Aí eu vou orar por você. E a gente acaba se escondendo através de uma oração. Você se lembra da história, as narrativas bíblicas? Eu penso que aquele sacerdote e aquele levita que passaram na estrada e viram um homem lá caído, machucado, tinha sido assaltado, foi roubado. Eu penso, eles passaram ao largo, mas eu penso que eles devem ter dito, vamos orar por ele. Eu penso que o sacerdote continuou a sua jornada, mas orando pelo homem que estava lá, mas não fez nada para ajudá-lo. Não, é preciso uma ação concreta, né? Tanto, né, de um samaritano para atender a necessidade daquele homem. Foi preciso uma ação prática de um homem que nada tinha a ver com aquele esmoler, com aquele mendigo, ou com aquele homem, quem sabe, até uma pessoa abastada que foi vítima de um assalto. Então, é preciso uma ação concreta. Agora, preste atenção. Neemias tomou a decisão de partir para Jerusalém, em socorro ao povo que sofria, tanto no corpo e eu diria também como na alma. Por quê? Porque todos estavam desanimados, sem forças para reagir diante da miséria que assolava a cidade. E depois, assim, de um exame minucioso, Neemias traçou um plano de ação, de como restaurar o ânimo, a disposição e também os muros e as portas da cidade. O trabalho consistia em reerguer as 10 portas que circundavam, que protegiam, que guardavam a cidade e que estavam todas elas queimadas, destruídas, né? E uma dessas portas que sofreu esse processo de restauração era chamada a Porta do Peixe. Esta porta, queridos, essa porta era uma das mais importantes que protegiam o povo das invasões inimigas. A Porta do Peixe era um lugar muito frequentado, pois ficava próxima do mercado da cidade, o mercado de peixes. Então, o movimento ali era muito grande. O número de pessoas que circulavam aquela área era um número expressivo. E é importante agora, veja, olhar para esta restauração pensando no tempo em que nós estamos vivendo, no tempo de hoje. Qual o significado desta porta com a nossa vida espiritual? Qual o significado de recolocar, de reerguer, de restaurar essa porta no contexto da nossa vida, do nosso dia a dia? O que representa em termos práticos, até mesmo para a igreja, a restauração desta porta chamada a Porta do Peixe. Lembre-se do seguinte, esta porta tem uma relação muito estreita com o nosso serviço, com o nosso trabalho, com as nossas atividades espirituais. Tem uma relação muito grande. É por essa razão que, quando Jesus encontrou os primeiros discípulos ali à margem do Mar da Galileia, o que Jesus disse a eles? Jesus os convidou a serem o quê? Disse ele, olha, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Deixem as suas redes
e eu vou fazer de cada um de vocês um pescador de homens. Jesus estava nada mais, nada menos, chamando um grupo para um determinado trabalho, uma determinada missão, um determinado serviço. Entenda o seguinte: há uma relação entre a primeira porta, chamada Porta das Ovelhas, que foi a primeira porta que Neemias construiu. Há uma relação entre a Porta das Ovelhas e essa porta chamada Porta do Peixe. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. A restauração da Porta das Ovelhas fala da restauração da salvação. Sim, fala da nossa salvação. Fala da salvação que na vida de muitos cristãos, infelizmente hoje, perdeu a sua essência, a sua força. Então, restaurar a Porta das Ovelhas, para nós, tem esse sentido de restaurar a nossa salvação, o nosso envolvimento, porque tudo começa com a nossa entrega a Deus. Hoje, a gente sabe, fala-se pouco sobre salvação na igreja. E, aliás, vive-se pouco essa salvação. A ideia que prevalece é que, uma vez salvo, pronto, salvo para sempre. Mas essa teologia, queridos, está errada. Se não conservarmos, preste atenção, se não mantivermos a salvação em perfeito estado, nós não vamos desfrutar dos benefícios que ela nos promete, que ela traz para nós na palavra de Deus. Ora, dizer que uma pessoa é salva não é o suficiente. Não, é preciso ver como esta pessoa está vivendo. Por isso a Bíblia faz até uma analogia com a árvore. Uma árvore que não dá fruto, não precisa estar ocupando um espaço. Jesus chegou a condenar uma árvore. Ele tinha fome, aproximou-se da árvore, procurou fruto, não havia fruto, mesmo não sendo o tempo, e Jesus ficou assim tão, não sei se entristecido, magoado ou zangado, que ele amaldiçoou aquela árvore. Não, toda árvore produz fruto. Salvação tem que produzir fruto na nossa vida. É importante que você entenda isso. É preciso olhar para ver como está a qualidade da nossa vida, da nossa árvore. Ser salvo pressupõe viver uma vida não só produtiva, como eu acabei de dizer, mas uma vida saturada de alegria, de motivação, de determinação, de coragem. É interessante que nesse tempo de pandemia, muitos cristãos perderam essa força, essa coragem. Estão aí atemorizados, estão aí angustiados, estão aí trancados a 4 chaves, queridos. Sim, é perigoso, tem complicações, corre-se risco, mas há protocolos, há proteção, há armas que nós podemos usar. Então nós precisamos olhar para a nossa salvação. Estou tentando fazer uma correlação da porta que Neemias abriu das ovelhas com a porta do peixe que nós estamos considerando. Então a salvação tem um contexto muito importante. Aliás, Davi fez uma oração a Deus. Você conhece Salmo 51, verso 12? Ele disse assim: ah, Senhor, devolve-me. Então, dá a impressão que ele havia perdido, ou que algo havia acontecido, ou que aquela salvação que Davi desfrutava havia sido diluída pelos problemas, pelos erros, pelos pecados. Ele disse: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria. Salvação pressupõe alegria. Somos de Deus. Deus é o nosso Pai, é o Senhor das nossas vidas, é aquele que nos guarda, que nos protege, que nos abençoa. Salvação é isso, é ter essa certeza de que nós não estamos sozinhos, não estamos caminhando sozinhos. Temos um Deus que cuida de nós. Há uma alegria tremenda em sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele fez uma recomendação à igreja lá de Filipenses,
a respeito da salvação, dizendo assim, olha, lá em Filipenses 2:12, ele disse assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, mais agora na minha ausência, ponham em ação, veja, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que é pôr em ação a salvação? Você já parou para pensar? O que é pôr em ação essa dádiva de Deus, esta graça que Deus implantou em cada um de nós? Eu penso que é fazer com que ela frutifique, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Quer dizer, não somos salvos, queridos, não somos salvos simplesmente para garantir um lugar nos céus. Não, não. Somos salvos para revelar a graça, o poder, a misericórdia, enfim, a bondade de Deus, né? Estamos aqui para, por isso Jesus disse, vocês vão ser pescadores, não de peixes, mas de homens. Vão falar aos homens sobre a minha graça, a minha bondade, o meu poder, enfim, vão operar milagres, vão operar sinais. Então, a salvação tem este sentido. Nós fomos salvos para servir. Eu não sei exatamente, eu diria, o grau de interesse da igreja de hoje, eu digo da igreja de hoje, eu não sei qual é o grau da igreja quando se fala dos perdidos. Porque o que eu sei é que o esforço que a igreja faz hoje tem sido no sentido de manter os crentes vivos. Parece que a igreja se descuidou dos perdidos. Não, o importante é cuidar do rebanho. Sim, é verdade. É verdade. Mas a igreja não existe só para isso. Ela não existe só para dar segurança a quem está dentro dela. Isto aqui não é apenas um refúgio, não. A igreja é uma sala de aula onde o Espírito Santo ministra, orienta, fala. Jesus mandou, depois de orientar aquele grupo, mandou que eles saíssem, mandou o grupo de 70, saiam, vão pregar o evangelho, onde vocês entrarem vai haver paz, vocês vão orar, vão expulsar demônios, eu dou autoridade para vocês. A igreja existe para isso. Hoje, certamente, nós estamos, como eu disse, vivendo um impedimento. Não se faz mais, na minha época era comum, cultos ao ar livre. Nós íamos às praças, a gente pregava, testemunhava, passávamos filmes, as pessoas assistiam, fazíamos apelo de salvação, tomávamos o nome das pessoas, arrolávamos as pessoas. Hoje a gente não pode fazer isso, em razão da estrutura de vida que nós estamos vivendo e dessa pandemia que tem limitado os nossos movimentos. Mas então nós temos a internet, você tem as suas redes sociais, você pode, ao invés de ficar divulgando coisas desnecessárias, divulgue a palavra de Deus, mande versículos, faça convites, enfim, evangelize, crie alguma atividade que possa abençoar alguém. Um pastor, certa ocasião, ele estava pregando numa igreja e ele perguntou assim, quantos aqui dormem a noite inteira sem nenhuma preocupação? Foi a pergunta que ele fez. Quantos aqui dormem a noite inteira? Hoje você sabe que dormir está complicado, né? Se a gente não toma aí um remedinho, uma melatonina, está complicado. A tensão, as pressões, as lutas, enfim, as coisas da vida trazem uma bagagem, um peso sobre nós. Então ele fez essa pergunta, né? Quantos dormem, mas sem nenhuma preocupação? Muitos na igreja levantaram suas mãos. Aí ele disse, vocês sabem que 4 homens necessitadíssimos não conseguiram dormir pensando nas pessoas que estavam passando por dificuldades? Vocês sabem disso? Que 4 homens não conseguiram dormir
não conseguiram ficar parados, quietos, pensando naqueles que estavam passando por dificuldades. Aí ele lembrou da experiência que os 4 leprosos tiveram à porta da cidade de Samaria. A Bíblia conta essa história lá no livro de 2 Reis, capítulo 7. Estes homens pararam num determinado momento e disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Queridos, muitas vezes nós precisamos parar e refletir sobre isso. Aí eles tomam uma decisão: não, nós vamos entrar no arraial lá dos inimigos. Se nós morrermos, vamos morrer de qualquer forma. Ou vamos morrer aqui, ou podemos morrer lá. Mas a surpresa deles foi tremenda. Quando eles entraram no arraial lá dos adversários, dos sírios, o que aconteceu? Havia uma devastação. E eles aproveitaram, comeram, guardaram mantimento. Aí chegaram a essa conclusão: nós não estamos agindo certo. Vamos falar agora ao povo lá para que a abundância de alimentos, porque Samaria estava vivendo um período muito crítico. Ora, para nós, este é um dia de boas notícias. Nós estamos vivendo num tempo, sim, complicado, mas não podemos nos calar, não podemos deixar de falar. Deus tem estado conosco. Hoje muitos badalam: mais de 220 mil pessoas morreram. É verdade, é verdade. A gente sente isso, a gente sofre com isso. Nós perdemos pessoas também, não só na igreja, no ministério, mas na família da minha esposa. Perdemos. Mas não podemos deixar de falar que Deus tem sido bondoso, maravilhoso conosco. Ficar calado é não agir, é não se dispor a fazer o que todo cristão precisa fazer. Por isso, agora eu volto aqui à porta do peixe. Esta porta do serviço, chamada porta do peixe, precisa ser reerguida, precisa ser restaurada. E o grande desafio, queridos, para se levantar esta porta do peixe, é que nós ficamos assustados. Sim, todas as vezes que ouvimos a palavra serviço. Não sei se você já percebeu isso. Quando se faz uma convocação na igreja para trabalhar, para servir, as pessoas se assustam. Por quê? Porque serviço pressupõe esforço, entrega, dedicação, fidelidade, confiança, enfim. O trabalho, infelizmente, tem sido um fardo para muitas pessoas. O trabalho tem sido um fardo, porque elas não conseguem enxergar os resultados daquilo que realizam. Estou falando no contexto de igreja, no trabalho espiritual. As pessoas não conseguem, parece que são vidas assim estéreis, que não reproduzem. Então tem sido um fardo, quase sem exceção. As pessoas, até mesmo no mundo secular, até mesmo, hoje está uma cifra absurda de desempregados e de pessoas precisando de trabalho. Mas muitos, queridos, trabalham apenas para sobreviver. Apenas para sobreviver. Eu já vi muitas pessoas afirmarem, não sei se por brincadeira ou não: se eu ganhasse um grande prêmio, eu deixaria de trabalhar na mesma hora. É um erro. É um erro. Você não vai conseguir viver. Trabalho faz parte. Não há nada mais edificante, mais benéfico, mais saudável do que você ter uma atividade. Eu fiquei 30 dias, pela primeira vez no ministério, de férias. Teve dias que eu estava cansado de descansar. Me deu vontade de voltar. Eu disse: mas não, eu preciso de tirar esse período de descanso. Né? Não há nada mais edificante do que trabalhar. Quando Deus chamou lá o casal, plantado lá, colocado lá no Jardim do Éden, qual foi a ordem que Deus deu? Deus colocou o homem no Jardim do Éden para
diz o texto de Gênesis 2, cuidar dele e cultivá-lo. Isto é, Deus queria que o homem exercesse uma atividade. O jardim já estava pronto, todo arborizado, mas Deus ordenou ao homem que não ficasse dormindo o dia todo, que ele cuidasse das plantas, das flores, enfim, dos pomares, enfim, daquele jardim. E há um detalhe muito interessante e relevante, que é importante você entender, no ato de servir, de trabalhar. Salmo 100, que a gente lê muito na igreja, diz assim, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Paulo endossa esta palavra do salmista, lá em Colossenses 3 e 23, dizendo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Queridos, a restauração da Porta do Peixe fala de um serviço feito assim com entusiasmo, com alegria, com paixão, com disposição. Até mesmo, diz a Bíblia, um copo d'água, quando oferecido com alegria, produz bênção na vida de quem o recebe e na vida de quem o dá. Portanto, é tempo de restaurar, de colocar de pé esta porta de serviço. Há muito o que fazer para alcançar aqueles que estão do lado de fora. Talvez até familiares que você tem e que estão vivendo distantes, que não sabem o prazer de ter esta salvação. Por isso o salmista foi claro, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Coloque de pé, nesta noite, esta porta chamada a Porta do Peixe. A porta que fala de um trabalho. Que coisa maravilhosa. Bem-aventurados, benditos são os pés daqueles que anunciam boas novas, diz o profeta. Então, se disponha. Ao fazer isso, você vai drenar a sua vida, você vai tirar as tensões, as angústias, e você vai canalizar para a outra pessoa esta fé que remove montanhas. Que Deus devolva para você a alegria de servi-lo. Esteja com a gente nos próximos encontros. Busque uma comunhão mais íntima com Deus. Acredite no poder da graça de restaurar esta porta que por algum motivo foi deixada de lado. Amém, queridos? Amém? Nós vamos continuar conversando às quartas-feiras de fevereiro sobre este texto de Neemias e estas portas que têm muito a ver com o nosso dia a dia. Mas eu quero fazer uma oração com você agora. Eu sei que nós já passamos um pouquinho do tempo, mas vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, restaura. Hoje é tempo de restauração. Restaura esta porta que por algum motivo foi queimada, foi destruída. Restaura a disposição de servir. Restaura, Pai, a alegria de poder fazer parte desta grande família. Restaura, Pai, a paixão no coração de cada um das tuas filhas e dos teus filhos. Nós abençoamos a todos nesta hora e o fazemos em nome de Jesus. E que todos digam amém e amém. Estaremos de volta domingo, culto presencial, 10 horas da manhã. Estaremos de volta à noite de domingo, 19 horas, com culto via internet. E na próxima quarta-feira, mais uma porta, nós estaremos considerando para edificar a sua vida. Foi um prazer estar com você mais uma vez, voltar a nos comunicar com todos vocês que fazem parte dessa nossa família de Nova Vida. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Amém.